pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a conversa é com a professora Gláucia, ela que está desde o início no Grupo Tech e participou então desde o evento de 2016, passando por todos os últimos anos, e com a qual a gente realiza um projeto que é um projeto bastante grande, já que ela é professora formada na área de Química e foi vice-coordenadora do curso de Ciências Naturais. E dentro da Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, a gente trabalha com abordagens complementares da área de recursos didáticos. Gláucia, seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada, Daniel, pelo convite, para fazer primeiro parte do TEC, que desenvolve atividades bastante relevantes dentro do ensino e do uso de recursos e do desenvolvimento de recursos para a formação docente. E por participar mais um ano do TEC Encontro, sempre muito construtivo fazer parte desse evento e poder contribuir, nem que seja com uma cutucada, sabe? Despertar a curiosidade com relação à temática de ensino e recurso tecnológico, desenvolvimento de tecnologia e uso de tecnologias. Para você que chegou aqui por esse vídeo, esse é o primeiro vídeo do evento que você está acompanhando. O nosso evento é em homenagem aos 5 anos do Grupo Tech. A nossa atuação é principalmente na área de tecnologia e de recursos didáticos. E TEC é um acrônimo para tecnologia, como nossa área base, educação como nossa área fim e cognição como nossa grande importância por entender o indivíduo, entender como o ser humano e como as pessoas funcionam. Então, tem um histórico que eu acho interessante a gente começar por ele, Gláucia, que é, primeiro, a minha chegada a Santo Antônio de Pádua por uma demanda específica do curso de licenciatura em computação para atuação na área de informática educativa. E aí, depois de um tempo tentando conhecer os professores aqui da universidade, a gente se conheceu, percebeu que tinha disciplinas que são similares, e eu queria, então, que você comentasse a respeito dessas disciplinas que acontecem no curso de Ciências Naturais. E enquanto no curso de licenciatura em computação, a gente trabalha com disciplinas de nome muito mais amplo, informática educativa 1, 2 e 3, por exemplo, onde a primeira delas aborda a utilização de tecnologias no dia a dia. A segunda delas aborda ensino à distância. E a terceira, desenvolvimento de jogos, aplicativos e recursos didáticos. Como que é a abordagem de recursos didáticos no curso de ciências? Então, dentro do curso de ciências, o curso de ciências, ele trabalha com a formação de professores para a atuação no ensino de ciências do primeiro segmento do ensino fundamental, do segundo segmento do ensino fundamental. Então, não é específico, por exemplo, química, física ou biologia, mas são professores que trabalham com essas 3 áreas e acabam convergindo essas 3 áreas na formação do estudante da educação básica, e aí, no caso do ensino fundamental. Então, esse curso ele tem 4 disciplinas de instrumentação para o ensino, onde cada disciplina ela aborda um conjunto diferente de ferramentas para serem utilizadas e serem desenvolvidas e utilizadas pelos licenciandos. E a primeira delas é trabalho com painéis, trabalhos com materiais prontos, e como o professor faz uso de painel ilustrativo, como ele pode trabalhar com diferentes materiais textuais com os alunos. O segundo, ele já trata de jogos e de atividades um pouco mais dinâmicas. Então, os alunos, eles começam a trabalhar com dinâmica de grupo, eles começam a trabalhar, por exemplo, com gincanas e com atividades que movimentem mais o aluno em sala de aula. O terceiro, ele fala do desenvolvimento e do uso de recursos tecnológicos, e recursos midiáticos, que não só o uso de software e uso de aplicativos, por exemplo, mas também a produção de vídeos, a produção de HQs.
desenvolvimento de fotonovelas. Então, a minha atuação é mais nessa instrumentação 3, né, que é esse desenvolvimento desses recursos e o uso desses recursos, como eles podem ser utilizados, por exemplo, não só para a construção do conhecimento com o aluno, mas também como uma forma de avaliação, né, que poucos professores utilizam recursos didáticos de maneira avaliativa do processo de ensino, né? Então, é trabalhado como fazer isso, e a instrumentação 4 trabalha com espaços não formais, né? Então, como você desenvolve atividades de construção de conhecimento, onde você consegue possibilitar a aprendizagem fora do ambiente da sala de aula, né? Então, por exemplo, visitas técnicas, museus, espaços culturais, né? Como é que você pode aproveitar esses espaços para promover o ensino do aluno? Perfeito. Lembrando que esse relato que a gente está fazendo é do relato de 2015 até 2019, quando eu chego a Pádua, antes da reforma curricular, que depois ela tem todo um impacto em cada um dos dois cursos e um redimensionamento em cada um dos dois cursos. No entanto, pela fotografia que vocês já conseguiram perceber, existe, de um lado, pessoas interessadas e que gostam da tecnologia. De outro lado, a oportunidade na formação de professores para que a gente aborde recursos didáticos nos diferentes momentos de sala de aula e para os diferentes personagens, para as diferentes pessoas que trabalham nesse ambiente de sala de aula. Seja através da aula que a gente conduz no âmbito da universidade, que é para a formação de professores, seja nos nossos projetos de pesquisa e nos nossos projetos de extensão. Hoje a gente vai conversar mais aprofundadamente. A gente vai citar rapidamente 3 projetos que a gente trabalhou em conjunto e depois a gente vai aprofundar em um dos projetos, que é um projeto bastante grande, que não tem impacto da pandemia na sua concepção. Ele foi um projeto elaborado bem antes da pandemia e ele segue uma linha que é a linha fundamental do Grupo TEC. Atuação junto à comunidade educacional com recursos didáticos para beneficiar todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Então, em 2017, a gente teve 2 parcerias que eu acho relevante comentar. Uma delas foi na publicação de um artigo. Eu conduzo uma disciplina que é de Informática e Sociedade, onde, quando eu vim do Paraná para Pádua, eu já trazia uma bagagem de reuso de recursos tecnológicos para diversos fins. Quando eu cheguei a Pádua, eu identifiquei uma demanda do MEC para trabalhar com temas relacionados à sustentabilidade. E essa disciplina de Informática e Sociedade, que é uma disciplina mais ampla, que trata desde direito autoral e questões jurídicas relacionadas ao curso de Ciência da Computação ou de licenciatura em Computação, qualquer curso da tecnologia tem uma disciplina mais ou menos nesse viés. Além disso, a gente fez um ajuste e colocou a abordagem de reuso de recursos tecnológicos. E esse foi um trabalho que a gente tinha as experiências, os recursos prontos, mas não tinha a abordagem ambiental e a concepção ambiental. E a Gláucia, junto com o professor Jean, que é do curso de Ciências, nos ajudou a realizar todo esse arcabouço ambiental, tanto de impacto quanto de potencial econômico do reuso dos materiais, para que a gente alcançasse esse primeiro artigo que envolveu 2 ou 3 alunos nossos do Grupo TEC. Além disso, em 2018, a gente, principalmente em função de uma iniciativa, de um convite da Gláucia, a gente colaborou na organização do REC, que é a reunião de química, né? Fala um pouco a respeito desses 2 temas, por favor. Bom, antes, né, na proposta de 2017, se eu não me engano, teve o Elixo, né, que foi o primeiro evento relacionado a lixo eletrônico, que foi desenvolvido pelo Grupo TEC, né, em Santo Antônio de Pádua, com a exposição de materiais desenvolvidos através dessa reutilização de lixo eletrônico. Isso. Esse lixo foi uma situação curiosa, porque desde 2016 a gente já estava em contato com a Prefeitura Municipal, através do diretor de Cultura, para organizar um evento no Centro Cultural,
que é um espaço que então estava disponível para ser utilizado pela universidade. E aí a gente descobriu que em junho de 2017 não seria feito um evento em lembrança e para discutir a questão ambiental, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, em parceria com eles, também com a Direção de Cultura, com a Secretaria Municipal de Educação, a gente conseguiu realizar esse evento. De fato, é uma lembrança muito interessante. Sim, com participação de escolas da região, né? Porque não teve só a escola de Santo Antônio de Pádua, se eu não me engano, teve escolas do fronteiriço, né, de Pádua, que foram até o Centro Cultural para participar dessa exposição. E sobre o REC, né, o REC ele foi uma proposta de desmembrar o Encontro Regional de Ensino de Química, né, que é feito no Rio de Janeiro. Então, juntou representantes de universidades em polos do Rio de Janeiro distintos. Eu fui representante da UF, em Santo Antônio de Pádua, e cada representante, cada coordenador local ficou responsável por desenvolver atividades e discussões com os professores dessa localidade. Então, ao invés de fazer um evento centralizado, onde todos os professores teriam que se deslocar até uma instituição no centro do Rio de Janeiro, ou uma instituição em Niterói, a gente fez esse encontro descentralizado justamente para proporcionar maior abrangência territorial e que professores, por exemplo, de um polo interiorizado como o nosso, pudessem participar de eventos acadêmicos, né? E falar dos seus trabalhos e apresentar, né, as suas realidades de sala de aula. Então, como uma forma de expandir, né, essa discussão tecnológica, eu trabalho com essa parte de tecnologia no ensino, né, desde bastante tempo, desde a minha graduação. Isso já vai uma parte de tempo, não vou falar anos para vocês não ficarem calculando idade, mas eu convidei, né, como membro do TEC, eu convidei o TEC para poder fazer parte desse evento e ajudar nessas discussões relacionadas à tecnologia no processo de ensino, e no caso de ensino de química, né, já que é um encontro específico para professores de química e ciências. Então, foi bastante proveitoso. Teve uma apresentação de um aluno do TEC, né, que fez a apresentação. O Miguel foi discutir ensino híbrido, né, com uma mesa lá. Ele tinha acabado estava fresco, né, com ensino híbrido na cabeça. Então, ele foi falar sobre isso um pouco, né? O professor Daniel também fez as contribuições com relação a cenário tecnológico, né, e de uso em sala de aula, e foi bastante produtivo, né? E agora a gente está preparando uma nova versão, dessa vez, né, centralizado. A ideia é que a gente faça intercalado. Cada ano a gente fazia uma forma, né? Fazer uma vez centralizado, a outra descentralizado, para poder movimentar, né, o pessoal do interior e dessas regiões a começar a caminhar dentro dessa divulgação científica. A gente está tocando em dois pontos que são linhas mestras assim, do TEC, que são relacionados principalmente à aproximação da universidade pública em relação à comunidade, e uma questão que a gente briga muito, que é para trazer os eventos, trazer as oportunidades de bolsa, de projeto, de atuação científica para a comunidade do interior, e para ficar mais fácil, mais acessível, e sempre priorizando eventos que possam ser gratuitos, que possam ter patrocínio local ou patrocínio nacional, mas que a gente consiga que sejam eventos gratuitos e oportunidades muito interessantes para todo mundo. O objetivo no nosso encontro, no nosso TEC Encontro esse ano, é apresentar cada um dos projetos que a gente está fazendo essa memória, né, de 5 anos, em homenagem aos 5 anos, registrar cada um desses projetos, então ter aqui no canal disponível para cada um de vocês as ações que a gente tem feito. E um dos projetos bem grande que a gente realiza, ele efetivamente começa em 2017, mas a concepção dele já vem desde 2016,
é o projeto voltado ao mestrado profissional em Química. Então, vocês vão conseguir perceber nesse vídeo que a gente está falando de um trabalho de doutorado, a gente está falando de produção acadêmica, artigos, mas a gente também está falando de beneficiar a comunidade, de envolver a comunidade, envolver a formação de professores, envolver a capacitação de professores já atuantes e também envolver a comunidade acadêmica de diferentes áreas com capacitação, com conhecimento, com informações a respeito da tecnologia e a respeito de recursos didáticos. Glaucia, vamos começar então a conversar sobre o Prof. Ki. Sim, né? Então, o convite, né, que me foi feito pelo Daniel foi para falar um pouco desse projeto, que é o meu projeto de doutorado, que está em desenvolvimento, e ele trata da formação profissional do professor de Química da Educação Básica na atualidade. Então, eu trouxe para começar, apesar da gente já ter falado um bocado, né, da onde eu vim, uma apresentação bem breve, né? Como o Daniel já colocou, eu sou docente no INFES, né, que é um polo interiorizado da UF, em Santo Antônio de Pádua, membro, né, do Tec Grupo desde a sua criação, lá em 2016, e doutoranda na PPG Educação e Ciências, né, que é um programa de colaboração de instituições da Federal do Rio Grande, da Federal de Santa Maria e da Federal do Rio Grande do Sul, né, que eles têm esse programa de forma colaborativa, né? Então, para falar um pouco, né, antes de falar um pouco do projeto em si, eu vou apresentar alguns dados, né, do cenário no qual esse projeto ele foi, de onde ele nasceu, né, de onde ele começou a surgir. Era uma inquietação e eram coisas que a gente que trabalha com tecnologia e tecnologia voltada para o ensino, a gente meio que já tem um vislumbre desse cenário, né, já tem conhecimento desse cenário, mas tem um relatório, né, que foi produzido pelo CGI, que é o Comitê Gestor da Informática no Brasil, que ele fez um levantamento com professores, com 1.810 professores da educação básica, tanto da rede pública quanto da rede privada, e um dos dados que eles levantam é com relação ao uso de computador e de internet para realizar atividades em sala de aula com os alunos. Então, como é possível ver, através desse gráfico, a porcentagem de professores que utilizam, né, independente da atividade, recursos didáticos, né, que utilizam computador e internet na sua prática docente, ela não chega nem a 50% desses professores, né? Então, a gente tem um cenário onde o professor, por exemplo, ele disponibiliza conteúdo de internet para o seu aluno, são só 44% dos professores investigados, né? Isso é muito pouco, né? Você ter um vídeo, você descobrir um vídeo, você utilizar um vídeo como forma de informação e de acréscimo ao conhecimento do aluno, que é um processo relativamente simples, né? Para gente que trabalha com isso, você indicar um vídeo é um processo simples e não que requer você observar e ter acesso a esse material, você analisar esse material para conseguir disponibilizar para o aluno, não consegue chegar a 50% dos professores que fazem isso, né? E muito menos criar um jogo de computador, um aplicativo, ou criar um site, um repositório, um blog, que você promova a divulgação científica, ou que você fale sobre a conteúdo da sua disciplina, por exemplo, né? 1%, 3% dos professores trabalham com esse tipo de material. Então, é um cenário onde o professor, principalmente da rede pública, ele está bastante afastado, ele não tem essa intimidade, né, digamos assim, e por N motivos, né, tanto pelo hábito, pelo conhecimento, né, na formação dele, ele já não teve acesso a esse tipo de recurso, ele já não conheceu esse tipo de recurso,
e também pela estrutura da escola, né? E aí, para falar de estrutura da escola, a gente pode ficar aqui tardes falando sobre isso, né? A precariedade da educação pública, a precariedade da escola pública. Não vou entrar nessa seara, né? Porque senão a gente vai se prolongar aqui para além do tempo, né? Um outro dado que tem no relatório de 2018 desse mesmo comitê mostra um pouco a diferença que tem do uso de atividades que usam tecnologia, que são essas barras em laranja, com as atividades que não usam tecnologia, né? Então a gente vê que a gente ainda tem professores, independente do tipo de atividade, muito analógicos, né? Eles não têm essa prática de utilizar a tecnologia para ou com o processo de ensino, né? Fazer uso do recurso didático tecnológico para ensinar ou construir o conhecimento a partir de um recurso didático tecnológico. Já no cenário com relação à participação desses professores em atividades que falam sobre isso, a gente vê que, como era de se esperar, né, professores das escolas particulares, professores da rede privada, têm uma procura maior, uma participação maior com atividades voltadas para essa área, para esse conteúdo, né, para essa utilização, para esse tipo de material, do que professores da rede pública, né? E que a busca de informação pelo uso de tecnologias, né? Conhecer quais são esses recursos e utilizar esses recursos, ela ainda é bem maior do que, por exemplo, a procura por formas de desenvolver seu próprio recurso, né? E como utilizar isso de maneira segura e consciente com seus alunos, né? Ainda tem que a informática e a tecnologia, de uma maneira geral, para alguns professores, ela é um grande tabu, né? Por causa de N motivos, né? De segurança na internet, de exposição de dados. Tem professores, principalmente professores que se formaram há mais tempo, eles têm receio em utilizar das tecnologias, né? Por não conhecer. Então, a procura deles pelo desenvolvimento, ela ainda é bem menor do que a procura pelo uso. Você já pega o recurso pronto e apenas utiliza ele. Um dado de 2019, né, com relação às formas de utilização, levantou como esses professores eles buscam essa informação, né? A gente vem numa sociedade cada vez mais tecnológica e cada vez mais informatizada, né? E como é que o professor, que principalmente o professor que já se formou, né? Os professores que estão em formação agora, eles minimamente têm contato com recursos didáticos e são apresentados esses tipos de recursos tecnológicos por causa da reformulação das licenciaturas, né? As grades das licenciaturas, elas vêm se modificando lá desde 2015, mais ou menos, para poder atender às necessidades sociais, né, de desenvolvimento da sociedade, para poder atender o que os documentos norteadores de educação básica preconizam, como, né, os PCNs, que já dizem lá desde 95 que os alunos eles precisam ter essa atualização, esse contato, esse desenvolvimento com os recursos existentes na sua comunidade. Então, como esses professores eles buscam essa atualização? Então, um dado preocupante assim, né, que esse relatório apresentou foi que 93% desses professores eles buscam informação de maneira isolada e sozinha, né? Eles não têm uma orientação, né, alguma coisa, né, alguma ação que promova o conhecimento, a difusão desse conhecimento, né? Não que isso seja impossível você aprender alguma coisa sozinho, né? Mas quando você faz essa busca isolada, sem nenhum parâmetro mais específico, sem nenhum conhecimento mais profundo, sem nenhuma propriedade, digamos assim, sobre esse conhecimento, você está mais propenso a erros, né, equívocos. Então vem aquela atuação por gambiarra, digamos assim, que é o que a gente meio que alguns professores estão tendo que passar. Por isso, atualmente, com esse cenário que a gente tem, né, de distanciamento social por causa dessa condição sanitária que todos nós vivemos.
Outras condições, né, tratam de professores que buscam colegas de trabalho, por exemplo, né? Professor que vai saber o que o colega de trabalho dele está utilizando para poder ministrar um determinado conteúdo, para ver se ele consegue utilizar também, né? Então, ainda está muito pontual essa difusão de conhecimento sobre o uso de recurso didático tecnológico para o processo de ensino, e aí processo de ensino de uma maneira geral, né? Não só para o ensino de química. E aí, esses dados, né, a última salientação dessas informações desse relatório é que esses dados são só das escolas urbanas, né? Então, o cenário nas escolas rurais, nas escolas do campo, são muito mais caóticos do que esse cenário que está demonstrado nesse gráfico. A ideia inicial, então, dentro desse cenário, né, desse professor isolado, buscando por si só o como trabalhar com o aluno, né, do cotidiano, como trabalhar com esse aluno dessa a sociedade mais dinâmica e mais tecnológica, foi de trabalhar com alunos da graduação, né, alunos em formação inicial, né, professores em formação inicial, para orientá-los quanto ao desenvolvimento de alguns tipos de recursos didáticos que estejam relacionados com tecnologia. Então, a ideia inicial do projeto era desenvolver com esses alunos, né, com esses futuros professores, recursos didáticos multimodais, né, e aí, no caso, foram escolhidos 4 recursos didáticos que trabalham com representação textual e imagética, que foi a construção de hipertextos, de mapas conceituais, de tiras e charges, e construção de infográficos, né? E aí seria uma atividade mais dinâmica, né? Seria uma pesquisa mais participativa, onde esses alunos seriam estimulados através do projeto a desenvolver e avaliar e utilizar recursos multimodais no seu processo de ensino de química na educação básica. Só que aí, né, veio a reflexão, né, e veio uma coisa que instigou, né, os professores, os futuros professores que estão em formação inicial, eles já meio que têm, mesmo que minimamente, um contato com tecnologias da informação e comunicação, né? Não são todos, mas tem vários cursos de graduação, de licenciatura, que tem a disciplina de TIC na educação, né? Então, eles meio que já são apresentados ao uso de tecnologias e ao uso de recursos didáticos tecnológicos para a sala de aula, né? Mas, e os professores que já se formaram há mais tempo, né? E os professores que já atuam em sala de aula e que não tiveram contato com essa disciplina que apresenta e que aborda recursos didáticos, tecnológicos. Então, foi feita uma mudança no público-alvo dessa pesquisa, né? Ao invés de trabalhar com graduandos que já vão ter contato com tecnologias educacionais na sua formação, trabalhar com professores já em sala de aula que estão buscando desenvolvimento profissional, né? Que estão buscando aperfeiçoamento profissional para conseguir sobreviver nessa era tecnológica com esses alunos que vivem, que fazem uso constante de celular, de tablets e de televisões e de mais recursos tecnológicos. Só comentar uma coisa, Glaucia. Eu acho interessante a gente, nesse ponto, situar o trabalho, porque para o grupo TEC, a gente está, primeiro, falando de um momento completamente antes de pandemia, a gente está falando de 2017. Você apresentou aí o retrato 2017, 18, 19, que mostra uma realidade absurdamente preocupante em relação ao uso de recurso didático, em relação à tecnologia, em relação a habilidades para uso e a grande questão de protagonismo, de iniciativa própria, seja por falta de capacitação, seja por falta de acompanhamento, mas também
a questão de falta de recursos, seja no local onde esse professor trabalha, seja em função da própria restrição de poder aquisitivo que esse professor tem. No nosso caso, a gente trabalha em cursos de licenciatura. Então, a gente está fazendo a formação dos futuros professores. E tem um fato que é relevante, que é o seguinte: os professores, os alunos que estão ingressando nesse momento nos cursos de licenciatura, são alunos nativos digitais. Eles já nasceram com a tecnologia dentro de casa, com o aparelho de celular que tira foto, que filma, que acessa redes sociais. A gente está falando de um aluno que hoje tem 17, 18 anos, ele nasceu em 2002. Então, esse projeto que a Gláucia vai explicar em mais detalhes de agora para frente, ele levou em consideração um ambiente onde, por um lado, a gente já trabalha na formação desses futuros professores, e, por outro lado, a gente tem um grupo muito grande de professores atuantes, com uma demanda muito grande, para que a gente consiga tentar, primeiro, identificar as necessidades deles e tentar colaborar com as necessidades que esses professores apresentam. É claro, trata-se de um projeto de 4 anos, porque é nível de doutorado, tem um monte de restrições de universidade que está envolvida, de recurso financeiro para poder capacitar, atuar e realizar todas as ações que a gente gostaria de realizar. No entanto, é uma frente de trabalho que busca entender a necessidade da comunidade e dedicar um tempo de pesquisa pública, numa universidade pública, para gerar contrapartida para essa comunidade. No caso, acabam sendo 2 universidades públicas, né? E que sejam sementes, né, dessa discussão da formação do professor de química. E com o Profiqui a gente tem uma rede nacional e consegue percorrer algumas universidades, identificando a demanda de formação dos professores que já atuam, porque são professores de química que buscam o mestrado profissional em química para capacitação. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas privilegiada, porque tem acesso regional a um mestrado profissional na área dele, a uma pessoa privilegiada porque ela tem um tempo que ela consegue organizar a vida dela para buscar esse recurso, e aos poucos a gente consegue, através da capacitação, seja no âmbito do mestrado profissional em química, seja no âmbito dos discentes que estão ali colocados, melhorar a realidade nas escolas, porque, afinal de contas, um professor que chega com ideias diferentes no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seu colégio, ele vai, com certeza, impactar positivamente, porque o segundo momento onde o professor busca alternativas, o primeiro momento é sozinho, e o segundo momento é com os pares, com os colegas que estão ali ao seu alcance. Então, essa é uma realidade que muito nos anima, é conseguir alcançar mais pessoas e conseguir contribuir para que os recursos didáticos cheguem o mais rápido possível em quem mais precisa deles. E transformar esse professor num multiplicador, né? Fazer o serviço de pirâmide educacional. É isso aí. Então, fazendo um levantamento, né, para poder verificar, né, a assertividade, não verificar a assertividade, porque a quantidade, né, como o Daniel colocou, a quantidade de professores que já estão em atuação no chão da sala de aula, ela é muito grande, né? Então, ele já não tem acesso a esse tipo de informação de maneira tão facilitada quanto os professores que estão em formação inicial agora, né? E aí, uma forma de corroborar com isso, né, com essa mudança de público-alvo da pesquisa, foi feito um levantamento dentro do projeto com relação, primeiro, aos grupos de pesquisa que trabalham com ensino de química, né? Então, dentro do diretório de grupos de pesquisa da CAPES, foi feito um levantamento, primeiro, dos grupos de pesquisa que trabalham com ensino de química, né? E aí foram levantados
a 217 ou 218 grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil. E dentro desses grupos de pesquisa, quais que trabalham explicitamente com formação continuada de professores de química, né? E essa, apesar de serem 217 grupos de pesquisa sobre ensino de química, só 7 grupos trabalham com formação continuada de professores, né? Isso corresponde a 3,3% dos grupos de pesquisa, né? Que é uma quantidade muito pequena, né? Então, muito se fala sobre o ensino, muito se fala sobre melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da aprendizagem, mas ainda pouco se fala sobre o responsável por essa mudança de cenário, né? Que é o professor. Um outro levantamento que foi feito foi com relação à produção disponível nas bases de dados, né? Então, foram investigadas 3 bases de dados, o Google Acadêmico, a Cielo e o Portal Periódico da CAPES, e que por questões acadêmicas, né? O Portal de Periódicos da CAPES é disparado o maior acervo sobre ensino de química, né? Por causa das produções acadêmicas nas instituições de ensino superior, né? Por causa de teses, dissertações e dos artigos publicados dentro desses grupos, né? E por esses pesquisadores, né? Então, ele acabou sendo o maior repositório, o repositório escolhido para fazer o levantamento principal, né? E também esse levantamento mostrou uma quantidade bastante pequena com relação ao todo do ensino de química, com relação a publicações que tratam de pesquisas sobre a formação continuada do professor de química, né? Então, é preciso somar esforços, né? E esses dados só mostraram a assertividade dessa mudança de projeto, dessa mudança do público-alvo para o desenvolvimento desse projeto. E um terceiro e último levantamento foi com relação à divulgação científica em eventos nacionais. Então, foram selecionados 4 eventos nacionais de grande impacto, de grande abrangência, que tratam do ensino de química no Brasil, né? A reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, o encontro de debates sobre ensino de química, o Encontro Nacional de Ensino de Química e o de Pesquisas, Educação e Ciências, né? Tirando o EDEC, que é um encontro regional, né? Que ele acontece só na região sul, né? Nos 3 estados da região sul, os outros 3 eles têm abrangência nacional, né? Ele tem amplo impacto nacional, né? Não que o EDEC também não tenha, né? Mas ele acaba ficando mais restrito a profissionais da região sul. Então, mesmo nesses grandes eventos, né, nesses eventos de grande porte que tratam de ensino de química, de ensino de ciências, a porcentagem de publicação a respeito da formação continuada ele ainda é muito baixo, né? O maior que a gente tem é o EMPEC com 10%, onde uma infinidade de 24 mil trabalhos publicados dentro de 10 anos, né? Esse levantamento foi feito em 10 anos, né? Com uma janela de 10 anos. Então, você pensa, em 10 anos, de todos os trabalhos publicados nesses eventos, 10% diz respeito à formação continuada do professor de química, né? E isso é um número preocupante, né? Esse professor de química que já está em sala de aula, ele meio que está à deriva, né? Nesse mar social, tecnológico que cerca ele, né? E essa mudança tem como um propósito somar esforços nesse discurso, somar esforços nessa pesquisa, que é tão importante quanto, né? Quando se fala em ensino, a primeira coisa que se vem em mente é o desenvolvimento de recurso didático, né? Se você for fazer um levantamento da produção de recursos didáticos para o ensino de química, é um número estratosférico. Todo mundo quer desenvolver e utilizar recursos didáticos, mas e a pessoa que vai utilizar esses recursos, né? Então, é preciso somar voz e somar esforços para esse formador desse cidadão que a BNCC e os PCNs tanto esperam que a escola forme, né? Aquele aluno crítico, aquele aluno
engajado, aquele aluno que sabe lidar com tecnologias para contribuir com a sua sociedade. E aí um ponto, né, um local onde a gente pudesse ter acesso, digamos, acesso facilitado a esse professor de química, né, que está à deriva na sociedade, é o Profiqui, né? Então o Profiqui ele surgiu junto com, quer dizer, esse projeto surgiu, né, junto com o início do Profiqui, como o Daniel colocou, como um local, né? Então ele foi escolhido como um local onde a gente pudesse ter contato com esse professor já formado que busca uma maneira especializada, digamos assim, né, de se desenvolver profissionalmente e melhorar a sua prática profissional, né? E aí o Profiqui, ele surge lá em 2017 como uma rede nacional, né, envolvendo atualmente 19 instituições de ensino distribuídas nessas 4 regiões do país, como uma proposta diferenciada, né? O Profiqui ele não atua diretamente sobre o ensino de química, mas ele atua sobre o desenvolvimento profissional em química do professor, né? Então, o Profiqui ele tem uma proposta híbrida de formação docente. Ele visa atualizar esse profissional com relação às evoluções químicas da sociedade científica, né? Então, a fazer uma atualização diária específica desse professor, juntamente com o desenvolvimento de um recurso didático, né? Que os mestrados profissionais eles têm essa característica, né? O profissional ele tem que desenvolver um recurso didático, um recurso promover, né, desenvolver uma solução para um problema que ele tem na sua prática profissional, né? No caso do Profiqui, desenvolver o recurso didático que vai sanar uma dificuldade que os alunos desse professor têm em sala de aula, né? Então, essa proposta híbrida do Profiqui, ela tem pontos, né, benefícios, né, não só a instrumentalização desse professor, o conhecer e desenvolver recursos didáticos, mas também promover uma atualização científica desse docente, né, que vai contribuir também para a construção de um recurso de qualidade, para ele utilizar um recurso mais atualizado e mais eficiente no processo de ensino e com menos erros conceituais, né? Para não ficar aquela discussão, por exemplo, e aí eu vou um pouco para minha área, Daniel, desculpa se você ficar boiando, mas, por exemplo, sobre o modelo atômico, né? Para não ficar lá que o modelo atômico atual é o modelo de Bohr, né? Bohr é o cara, né, que está bambambando o modelo atômico. Não, Bohr teve lá suas contribuições significativas com o desenvolvimento, né, e o estudo do modelo atômico, mas não é o modelo atômico atual, né? Mas ainda tem muitos lugares, muitos materiais que trazem, né, como se o modelo atômico de Bohr fosse o modelo atômico atualmente aceito e atualmente discutido no meio científico, né? É só um exemplo bem pontual de área específica. Desculpe se você ficou boiando, né? Então, agora, né, qual é a nova proposta, né? Então, com essa mudança, é investigar. Só comentar uma coisa, Glaucia, Sim. porque esse gancho é um gancho importante. Eu ficar boiando não é problema nenhum quando a gente tem uma característica gigantesca no Grupo Tech, que é essa atuação interdisciplinar. Então, eu acho esse gancho importante para o seguinte: qual é a contribuição que uma pessoa que tem baixo conhecimento em química, que é o meu caso, pode dar para uma área como a química? A aplicação de tecnologias mediada por alguém que seja especialista. Então, eu levo algumas coisas que eu tenho conhecimento, o especialista, no caso a Gláucia, traz a intermediação para que a gente chegue da melhor forma possível nos profissionais da área, e aí sim a gente consegue chegar na área. Então, esse é um ponto de vista que eu sempre tive e que o TEC carrega muito desse ponto de vista, uma vez que eu sou o líder oficial na universidade e a maior parte dos alunos são orientandos meus e coisas desse tipo,
que é o fato de não entrar numa outra área sem alguém de lá. Então, o tempo inteiro que a gente vai tentar, por exemplo, colaborar na filosofia, colaborar na história, colaborar nas ciências, colaborar na física, é com alguém da física que vai nos ajudar nesse meio de campo. Então, por exemplo, acabou de acontecer agora a defesa final de mestrado de uma aluna que é da física, que fez parte do TEC, e que o orientador principal dela é o professor Adílio, que é professor da física. Então, a gente tem sempre essa preocupação de tentar contribuir com os recursos didáticos, mas tentar entender até que ponto a nossa capacidade vai, até que ponto a gente precisa muito de, por exemplo, o Adílio, de, por exemplo, a Gláucia, de, por exemplo, gestores que nos dão possibilidade dessa comunicação mais direcionada, e também, claro, do professor Eichler, que possibilita que, no âmbito do doutorado, seja feita uma pesquisa envolvendo mestrados profissionais. Afinal de contas, para que um trabalho seja realizado num nível de mestrado ou doutorado, ele requer um orientador e uma pessoa que tenha capacidade, adesão e, principalmente, interesse em conduzir essa pesquisa, em direcionar essa pesquisa. Então, é muito interessante esse comentário seu, Glaucia, porque, de fato, é algo que muita gente fala, olha, mas você não conhece disso. E, aliás, quando a gente tenta alcançar a massa de professores que a gente tenta alcançar o tempo todo com o TEC, a gente precisa ter essa preocupação de ter alguém da área que vai nos ajudar, mas a gente está muito mais por algo que é mais amplo, que é tentar chegar com tecnologia para esses professores, porque, afinal de contas, a gente está, até esse momento, falando do pré-pandemia. A gente não falou ainda na pandemia, em todo o impacto que gerou, e vocês vão identificar aqui no canal outros vídeos onde a gente aborda situações de pandemia, como é que o TEC tentou colaborar e como que o TEC tenta colaborar nesse momento de durante pandemia e agora, não sei se pós-pandemia ou segunda avalanche da pandemia, né? Mas, por enquanto, a gente está falando de um momento que é pós-primeira fase da pandemia, podemos dizer assim. Ah, sim, ficou bem melhor, né? Porque eu já ia aqui comentar que você está muito otimista com relação à pós-pandemia, né? Já está falando. Eu já dizia desde o início que essa pandemia mata muito mais gente do que esse povo está imaginando. Então, infelizmente, né? Infelizmente, por diversos problemas da condução, inclusive de empresas esportivas e meios de comunicação, que são grandes influenciadores. Arte e entretenimento, de uma maneira... Sem dúvida, sem dúvida. Só um parênteses, né? Aproveitar que você, então, falou dessa característica do TEC, né? Fazer um cartaz assim, né? Isso que é interdisciplinaridade, pessoal, né? Você trabalhar com pessoas de outra área com um discurso em comum, né? Que é um pouco diferente de você lá sozinho, metido, se enfiar num caminho que não te pertence, digamos assim, né? Mas são parênteses bem rápido. Fundamental, inclusive. Porque, só aproveitando, Glaucia, esse parênteses para comentar o seguinte. Quando a gente discute interdisciplinaridade, muita gente acha que sozinho consegue ter uma atuação interdisciplinar. E, na verdade, atuar interdisciplinar é cada vez mais você conhecer as suas habilidades e os seus problemas, suas falhas, e você encontrar pessoas que possam colaborar com habilidades que supram as suas falhas. Isso é interdisciplinaridade. Isso é você conseguir formar um grupo mais coeso, mais completo. E não centralizar e achar que o seu currículo ou a sua produção é suficiente para transitar de uma área para outra e achar que essa atuação vai ser relevante, vai ser muito interessante. Tem um outro vídeo aqui no canal onde a gente vai falar sobre a história do TEC e traçar um histórico até início de 2020, onde a gente fala exatamente isso. Qual foi a trajetória do Daniel
até 2016, quando não existia o Grupo Tec, e qual foi a trajetória pós 2016 com o Grupo Tec, com o impacto da quantidade de professores, alunos, colaboradores e voluntários que ajudaram, e os resultados que a gente tem, que são medidos de uma forma inicialmente acadêmica, mas também quantidade de pessoas impactadas, quantidade de eventos que a gente realiza, quantidade de apoio e bolsa e projeto que a gente consegue. Então é isso. Então, né, no início de 2017, esse projeto começou, né, já como o Daniel colocou, né, o planejamento dele foi todo em 2016 e a execução dele começou junto com a execução do Profiqui, né, que o Profiqui também ele não começou assim de uma hora para outra em 2017, né? Ele está sendo planejado já tem bastante tempo, né? A criação de um programa de pós-graduação não é da noite para o dia que ela surge, né? Ela precisa de uma construção mais solidificada, né? Para ela se fazer existir. Então, no final de 2017, a gente fez a primeira coleta de dados, né, desse projeto, que foi o levantamento em 3 instituições de ensino na região Nordeste e 3 instituições de ensino na região Sul que aderiram a essa proposta híbrida, né, desse novo programa de formação docente em rede nacional. E aí essas instituições elas foram escolhidas, né, não só pela conveniência da época, mas também pela diferença regional que tem dessas duas regiões, né? Então, poderia ter escolhido a região Sudeste, poderia ter escolhido a região Sudeste, mas a comparação Sudeste-Sul ela é muito próxima, né? Então, de que forma a regionalidade impacta nessa formação docente para ou com o uso de tecnologias ou para o uso de tecnologias, ela ficaria mais perceptível geograficamente se a gente fizesse comparação de extremos, né? Então, os extremos foram Nordeste e Sul. E aí, dessas 6 instituições dados foram levantados usando 2 ferramentas, né? Primeiro, foi feita a entrevista com os coordenadores e vice-coordenadores das instituições, como uma forma de levantar de que forma aconteceu a aderência dessa instituição a essa rede nacional, né? Então, foi para levantar dados históricos, digamos assim, de implantação do programa na instituição e de estrutura física da universidade para o desenvolvimento dessas atividades, né? Uma das linhas de pesquisa do Profiqui é com relação à tecnologia no ensino, né? Então, como a universidade que aderiu a esse programa e que faz parte dessa pesquisa, ela meio que se preparou e como é a estrutura dela para atender a essa linha de pesquisa e a esse modelo de formação docente, né? E com... Cláudio, Diga. só comentar 2 coisas aqui. Obviamente, a gente está falando de dados que são completamente dependentes de fomento público e de vontade de cada um dos coordenadores e cada um dos reitores e administrações locais, além da administração nacional que gere o Profiqui. Então, todas as restrições que a gente tem, elas rebatem em pelo menos 3 aspectos. E essa pesquisa, ela começa com a atuação de nós 2, dando aula, seguindo parte administrativa, projetos locais, tudo isso. Então, só para deixar claro que a gente está falando, a gente não está falando nesse momento de uma pesquisa que envolveu várias regiões do Brasil com recurso livre, com liberação de administração para que acontecesse em todos os estados do Brasil e que todos os estados tinham condições de receber o Profiqui, e muito menos com a possibilidade de disponibilidade de tempo nossa para poder fazer a aquisição desses dados e para poder
visitar todos os locais. Então, é uma realidade que é muito comum a todas as pessoas que imaginam que um doutorado só pode ser começado quando eu tenho 100% de disponibilidade, 100% de recursos. Não, não é essa a realidade. A realidade é, vai ter que perder hora de sono, vai ter que gastar recurso próprio, vai ter que limitar a pesquisa, dependendo daquilo que você tem de autorizações e de recursos disponíveis, para que você consiga fazer a coleta e tente gerar resultados que possam ser extrapolados, explorados, analisados para fins de programas nacionais, para fins de produções científicas, para fins de análise de um programa como o Profiqui, que, no caso, a pesquisa começa junto com a efetivação do programa. E é uma pesquisa que conduz durante os 4 primeiros anos de existência do Profiqui no Brasil. Sim. Sobre recursos, a gente poderia fazer uma outra palestra falando só de políticas públicas educacionais e daria discussão assim para 2 vídeos, né? Se a gente for entrar nessa questão de possibilitação, né, de desenvolvimento de pesquisa no Brasil, né? Nossa. Eu gosto de comentar sobre isso porque, primeiro, as pessoas acham que para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, precisam se dedicar 100% do tempo a isso, e não é verdade. A maior parte das pessoas no Brasil que fazem mestrado e doutorado, elas fazem com dedicação parcial, mas com, óbvio, um impacto muito grande na sua vida pessoal, na sua realidade, mas por uma causa maior, que é se qualificar e ter esse mestrado, ter esse doutorado. E os raros casos onde se tem possibilidade de dedicação integral são vinculados à bolsa, que está cada vez mais escassa, cada vez mais rara, cada vez mais vinculada a um interesse, seja do poder público, seja do poder privado. Então, a realidade é muito mais da vontade e da dedicação pessoal do que do fomento público, e inclusive no próprio trabalho da Gláucia, várias questões precisaram ser remodeladas ao longo do trabalho em função de limitações orçamentárias, em funções de dificuldades de contato, em funções de alguns percalços que são comuns, que acontecem, mas que certamente impactam o resultado da pesquisa e que vão interferir nas conclusões que a gente vai conseguir chegar agora em 2021. Principalmente pesquisas voltadas para a educação, né? Que são pesquisas, digamos assim, menos comerciais, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, muito se investe em pesquisas mais que tenham mais retorno econômico para a sociedade. Que também já é uma outra discussão que, se a gente for entrar aqui, a gente fica umas 2 palestras falando, né? Então, o outro público, né, que foi abordado nesse levantamento foram professores e alunos, né, do Profiqui, para fazer uma caracterização desse público, né? Então, a relação das suas formações, de onde é que eles vêm, né? Qual é o seu histórico profissional, há quanto tempo eles atuam, e aonde eles atuam, e onde eles atuavam antes de estar onde estão, né? E quais os recursos didáticos que eles utilizam, e se eles utilizam, né? Como esses professores se autoavaliam quanto à relação, quanto ao uso de recursos didáticos no processo de ensino, né? Não só do ensino universitário, né, com relação aos professores pesquisadores, mas também o ensino escolar, né, com relação a esses professores de educação básica que fazem parte do programa. E aí alguns dados eles já começaram a ser publicados, né, já foram publicados, apresentando um pouco sobre essa pesquisa que está em desenvolvimento. Então, o primeiro conjunto de dados ele foi apresentado numa reunião do EDEC em 2018, e nesse resumo, né, nesse evento, foi apresentado um conjunto de professores que buscam, né, o Profiqui como uma forma de atualização profissional, né? E aí são professores, na sua maioria,
né, com mais de 30 anos, né, se for somar as duas últimas colunas, são professores com mais de 30 anos de idade, a grande maioria deles são do sexo masculino, né, o que vai um pouco de encontro às informações do censo escolar, do último censo escolar de 2018, né, que é o comparativo com o ano dessa produção, que diz que na educação básica a grande maioria dos professores são do sexo feminino, né? Mas a busca pelo Profiqui mostrou um pouco de contrariedade com relação a essa informação, né? Tem muitos professores homens buscando o aperfeiçoamento profissional através desse programa, né? E são profissionais que atuam em grande parte na esfera estadual de ensino, né? E com um pouco mais baixo, mas ainda proeminente, digamos assim, professores que trabalham no ensino médio da rede privada, né? Justamente por aquele panorama que a gente viu no relatório do CGI, que professores da educação privada vêm atrás, né, sejam por cobranças profissionais, ou seja por interesses, ou seja por necessidade, por causa do tipo de aluno que ele atende, buscar novas ferramentas, novos recursos, novos conhecimentos com relação à sua prática profissional. E a prática profissional, né, esse aperfeiçoamento profissional docente é um dos principais motivos de procura por esse programa, né, que é essa área laranja mais escura do gráfico, né? São 75% dos professores que buscam no Profiqui uma forma de se qualificar profissionalmente, não só com relação à atualização de conteúdo específico, mas também a instrumentalização, já que eles precisam desenvolver um recurso didático que sane um problema da sua realidade, né? E por questões já esperadas, né, mas aí me deixou um pouco feliz e um pouco surpresa essa informação, que 21% falaram que o motivo principal foi o aumento de salário, né? Me deixou que era uma coisa já esperada, né? Que pelo menos eu já esperava, porque o professor na educação hoje, se ele não trabalhar em duas escolas, ele não tem condições mínimas, né, de sobrevivência, de sustento da sua família, né? E aí vamos colocar uma família com 3 indivíduos, né? Trabalhando em uma instituição, trabalhando em um período, esse professor ele não consegue se sustentar. Então ele acaba fazendo jornadas duplas, triplas e buscando formas de aumentar a sua renda através de capacitação, né? O plano de capacitação docente é dentro do Estado, né, que é a esfera de maior quantidade de professores, ela ainda tem uma melhora salarial significativa, né, dependendo do nível de formação desse docente. E o que me deixou surpresa foi justamente a maioria, né, a grande maioria, não está visando só aumento de salário. O aumento de salário não foi o principal, mas sim uma forma de se melhorar enquanto profissional, né? E isso aí me deixou bastante surpresa, né? Que ainda há esperança no fim desse túnel, né? Que é diferente do que diz um dos antigos candidatos aí do PSDB, né? A educação não é um bico, né? Ser professor não é um bico. Você faz um curso aqui e vai dar aula de alguma coisa, né? Então, ainda tem um pouco de esperança no fim desse túnel. Um segundo conjunto de dados, ele foi apresentado no EMPEC, no ano passado, né? Nesse Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, que foi um encontro do EMPEC que, depois de muitos anos acontecendo nas regiões Sul e Sudeste, voltou para o Nordeste, né? Então, esse encontro ele foi bastante significativo para a área, né? Pela representatividade dele, né? Já que ele é um encontro nacional de grande impacto, né? As discussões e os trabalhos apresentados lá foram bem gratificantes e foram bem significativos dentro das suas pesquisas, né? A promoção dessa discussão com relação ao ensino de ciências de uma maneira geral,
e aí entenda-se ensino de ciências como ensino de química, física e biologia, foi bastante produtiva, né? E dentro desse evento, então, um dado que foi apresentado foi com relação ao ingresso e acesso ao programa nos anos de 2017, né? Então, como esse evento ele aconteceu em 2019, né, foram apresentados dados dos anos anteriores de existência do programa. E nesse resumo, então, foi colocado, né, que de um ano para o outro, né, teve pouco aumento, teve pouca adesão de instituições de ensino, mas que é uma coisa um pouco lógica, né, uma coisa já esperada, como o programa ele não tinha ainda a sua primeira turma formada, né, ele não teve nem a previsão já, uma marcação de das primeiras defesas, estava todo mundo esperando para ver, né, o que ia ser desse programa, né, como é que ele ia se desenvolver e qual é o desenvolvimento desse programa, não só dentro das instituições de ensino superior, mas também para as comunidades locais, né, das instituições que são atendidas por esses professores em formação, esse desenvolvimento profissional. Ninguém aumenta, né, a oferta se você não sabe o resultado que aquele serviço vai te oferecer, né? Então, estava todo mundo esperando para ver os primeiros frutos do ProfKey, justamente por ele ser uma proposta nova, né? Uma proposta inovadora, dele ser híbrido, né? Dele tratar não só o desenvolvimento de recursos didáticos, mas principalmente a atualização conteudista desse docente. Ainda tem expectativas e anseios com relação ao desenvolvimento do programa, né? Ao impacto do programa dentro da sociedade. Então, o número de instituições ele aumentou pouco só na região Nordeste, o que aumentou o número de vagas, né? Obviamente, já que eu aumentei a quantidade de instituições, eu também aumento o número de vagas ofertadas. Mas uma coisa, um fato que chamou atenção foi o aumento da procura pelo programa, né? Então, principalmente na região sudeste, né, houve um aumento significativo da procura dos professores de educação básica pelo programa, né? Então, já mostra o quanto está sendo esperado desse programa, né? O quanto os profissionais da educação básica veem no ProfKey uma forma de atualização, né? E é sempre lembrando e sempre enfatizando que essa atualização não é só a instrumentalização do professor, né? Que não é um mestrado profissional para o ensino de química, mas que trata também do ensino de química. Um terceiro conjunto de dados ele foi publicado no ano passado na revista EduCitec, né? E esse conjunto de dados ele fala da autoavaliação desses professores participantes na nossa pesquisa com relação às habilidades tecnológicas com atividades, digamos que cotidianas, né? Atividades rotineiras, não só na vida pessoal desse professor, mas também na vida profissional de um professor. E aí foram listadas, né, algumas atividades que são de execução comum, digamos assim, né, no cotidiano de um professor, ou pelo menos que deveriam ser de desenvolvimento comum, né, desde ligar o computador de maneira correta, né, ou participar de videochamadas que está sendo tão utilizado atualmente, né, devido a esse cenário que todos nós estamos inseridos, mas também as formas de expressão, né, como é que esse professor consegue utilizar dos recursos semióticos para poder se expressar e conseguir transmitir as suas ideias, transmitir os seus pensamentos e se comunicar com os alunos através de alguns recursos, por exemplo, o uso de imagens e textos, né? Então, os dados que foram obtidos com esse levantamento, né, então são informações que os professores declaram, né, então não é algo que foi instigado por nós na pesquisa, né, então os professores colocam quanto eles acham que eles têm habilidade ou não para o desenvolvimento dessa atividade.
Glaucio, Oi. tem uma observação interessante em relação a essa lista que está no slide aqui. Se você é professor e está acompanhando esse vídeo, faça uma autoavaliação. Verifique desses recursos aí e dessas habilidades, quais são aquelas que interessam para o seu dia a dia, quais são aquelas que você tem habilidade, que você tem alcance do recurso, do equipamento, que você tem autorização e permissão institucional para realizar, e verifique se o seu cardápio de alternativas está interessante, se você está conseguindo variar as suas aulas ou se você precisa buscar informações mais detalhadas. O nosso objetivo nessa conversa não é falar sobre o trabalho acadêmico. O nosso objetivo nessa conversa é mostrar a vocês quais são os resultados que o trabalho acadêmico traz, que são amplamente aplicados ao dia a dia de vocês, professores, futuros professores que agora estão em cursos de licenciatura, e também a todos aqueles que atuam com formação de professores e capacitação de professores. A gente acredita que o professor ele vai ter uma aula mais interessante e uma aula que favoreça a aprendizagem quando ele tem uma bagagem e uma lista maior de recursos didáticos e alternativas didáticas e práticas didáticas que ele vai incorporando e utilizando no seu dia a dia e vai fazer com que a sua aula fique mais variada, mais divertida, mais interessante, porque dessa forma vai favorecer a aprendizagem. Então, nesse slide, o que a gente traz é uma lista de ações e habilidades que pode ser interessante que cada um de vocês avalie criticamente se é adequada, se é interessante para o seu dia a dia. No próximo slide tem uma análise em relação ao Profiqui, as instituições que a gente visitou, qual foi o relato que esses professores apresentaram em relação a habilidades individuais, habilidades que cada um desses professores tem. Lembrando que nessa pesquisa não foi feito, não estão sendo apresentados dados de diferenciação de professor de instituição pública e instituição particular. A gente está falando de uma pesquisa que envolveu alunos que estavam realizando o mestrado em ensino de química. Bom, então, como o Daniel colocou, né, aqui tem os dados, né, das habilidades declaradas pelos 44 professores participantes da pesquisa, né, o de cima é da turma que ingressou no Profiqui em 2017 e o de baixo é o que ingressou no Profiqui em 2018. E aí é possível notar a variação, né, principalmente com atividades que requerem usos de conhecimentos tecnológicos mais densos, né? Como, por exemplo, para o final aqui do gráfico, que é, por exemplo, a criação de vídeos, a criação de áudios e edição desse tipo de material, ou se expressar, né, utilizando imagens e se expressar utilizando textos, né? Então, na turma de 2017, por exemplo, que é uma turma de professores mais velhos, você vê que nenhum participante colocou a total habilidade para se expressar através de imagens, né? O que já difere aqui na turma de 2018, que é uma turma de professores mais jovens, onde eu já tenho 4 professores, né, que conseguem se expressar dessa forma. E aí a gente atribui isso ao uso, né, que a gente tem difundido de memes para poder se comunicar, ao uso de figurinhas nas redes sociais, né? Tem colegas que conversam trocando sticker, né? Você consegue se expressar através de uma imagem, você não precisa dizer nada, que aquela imagem já diz por você, né? E você consegue interpretar a imagem que um colega te manda sem que ele precise te dizer nada, né? Então, essa comunicação imagética com professores mais jovens, né, ela já começa a se mostrar um pouco mais hábil nesse tipo de tarefa.
E essa diferença de idade, ela acontece, ela acaba mostrando e evidenciando mais uma vez a necessidade de se trabalhar com esses professores que já estão em sala de aula, né? O quanto é importante que eles sejam apresentados e que eles sejam inseridos nesse meio das comunicações, podemos colocar assim, né, e das tecnologias voltados para a sua prática profissional. Um último conjunto de dados publicados foi publicado no começo desse ano, na revista Química Nova, e esse artigo, né, Desafios e Perspectivas Atuais na Formação do Professor de Química, ele apresenta, né, a pesquisa, essa pesquisa em desenvolvimento, que a gente está aqui discutindo um pouco ela hoje. Então, eu apresento o que a gente está fazendo enquanto pesquisador, né? Apresento o ProfKey enquanto um meio de formação e desenvolvimento profissional desse docente de Química da Educação Básica. Apresento também esses professores que estão buscando o ProfKey como uma forma de aperfeiçoamento profissional, né? Não só de conteúdo específico, mas também de recursos úteis que podem ser utilizados para resolver os problemas, um dos inúmeros problemas que a sala de aula da educação básica possui. E um dado, né, uma curiosidade, né, um dado que despertou atenção nesse levantamento e que a gente apresentou nesse artigo é a diferença, né, a variedade de tipos de recursos didáticos que são utilizados pelos professores pesquisadores que estão formando esses professores da educação básica, né? Então, a gente tem desde dos clássicos, né, que não devem ser descartados, né? E aí é uma coisa que eu sempre chamo atenção, né? O fato de você utilizar tecnologias e recursos tecnológicos não significa que você tem que abandonar o livro didático, né? Mas você pode associar e utilizar diferentes recursos para atingir diferentes tipos de alunos que você tem em sala de aula, né? Então, tem professores, pesquisadores que utilizam desde livros e artigos científicos e matérias de jornais, até professores que fazem bastante uso de aulas práticas, né? Lembrando que são professores de química que estão trabalhando com o ensino de química, então essa parte de mais prática, mais experimental, ela é bastante pronunciada, né, nesse levantamento, mas que também trabalham, por exemplo, com materiais da cultura pop, como HQs e tirinhas, como animes, como filmes, curta-metragens e documentários, né? Que aí você consegue atingir, digamos assim, vários gostos, né? E aí essa lista, né, assim como a outra, não é que um bom professor tenha que utilizar todos esses recursos. Não, o objetivo não é esse, né? Não é que você utilize continue utilizando o livro e de repente tenha que ficar com a cara no cinema ou com a cara na Netflix patrocina a gente, para poder encontrar material para sua aula, né? Não isso, mas que você consiga utilizar e variar os recursos para atingir diferentes alunos, né? E não é trabalhar com isso o tempo todo, né? Quando a gente fala de trabalhar com recurso didático tecnológico, muitos professores pensam que é ficar o dia inteiro com o aluno na frente de um computador, né, que todas as atividades precisam ser desenvolvidas usando um computador. Não é isso, né? É utilizar nos momentos específicos, nos momentos propícios, esse recurso didático como uma forma de facilitar a construção daquele conhecimento que precisa ser construído pelo aluno. E aí, a porcentagem, né, de uso entre esses professores pesquisadores, ela varia bastante, principalmente tem uma quantidade muito grande com relação à aula prática, experimentação, ao uso de apresentação digital, justamente por causa dessa característica híbrida do ProfKey de tratar do aperfeiçoamento do conteúdo específico, juntamente com o desenvolvimento do recurso didático, né? Então, não teriam aqui professores
pesquisadores em educação que fossem os caras do recurso didático. Não, eles estão ali em menor quantidade, mas eles estão ali, que favorece a esse professor em formação uma diversidade de recursos que ele pode ter contato nesse seu desenvolvimento profissional. Glaucia, sim, você comentou aí sobre 3 aspectos que eu acho importante a gente ressaltar. Primeiro aspecto, em relação à faixa etária. Então, a gente não está falando que quem entra no mestrado profissional em Química são pessoas mais novas ou são pessoas mais velhas, mas são pessoas que se organizaram para isso. A gente não está falando de utilizar recurso didático em cada nova aula para sua aula ser mais interessante, mais divertida. Isso não é verdade. A gente está falando em avaliar o contexto e toda a complexidade, tanto de habilidades do professor, quanto de realidade administrativa, quanto de disponibilidade dos recursos, quanto de conhecimento de cada um dos recursos didáticos, para verificar quais são os recursos didáticos mais interessantes e mais adequados ao seu contexto. Esse gráfico mostra principalmente o quê? Que os professores de Química que buscam o mestrado profissional não são aqueles que mais utilizam tecnologias. São aqueles que estão em busca de atualização, de capacitação, mas não é a busca por quem já tem um grande conhecimento tecnológico, um grande conhecimento em relação aos recursos didáticos. Vejam quanto desse gráfico estão com as barras menores. A maior parte das habilidades está com barras menores. Isso demonstra uma carência muito grande, mas isso demonstra que o mestrado profissional, no caso específico, a gente está falando do mestrado profissional em Química, mas acredito que possa ser expandido para outras áreas, não é um mestrado profissional exclusivo ou principalmente buscado por pessoas que já têm uma grande habilidade em relação a recursos didáticos, em relação a recursos digitais em geral. Trata-se de uma grande oportunidade de capacitação e faz com que o professor tenha cada vez mais interesse nesses recursos didáticos para que a sua aula melhore, que ele, de fato, consiga favorecer a aprendizagem desses alunos. Então, fiquem atentos, porque, por vezes, a pessoa tem a impressão de não vou tentar um mestrado em ensino, ou um Profiqui, ou um mestrado em alguma outra área, porque ela não tem habilidade, e é exatamente o momento onde ela tem a possibilidade de fazer uma pesquisa, aprimorar a sua habilidade e ainda ter uma titulação, ainda ter um reconhecimento por essa atuação. Se a gente for falar de habilidade, também dá uma outra pá de discussão, né? A habilidade é uma coisa que você desenvolve, né? Ninguém nasce sabendo trabalhar com um quadrinho, ninguém nasce sabendo fazer experimentação, ninguém nasce sabendo avaliar vídeos e filmes comerciais, né? Isso é uma coisa que você desenvolve conforme a sua utilização, conforme a sua vivência com aquele recurso, né? Então, é importante, né, o que o Daniel colocou, de não se podar porque você não conhece, né? Você está lá justamente para isso. E só um detalhe, para concluir esse parênteses que eu abri aqui. A gente não está falando de recurso pago em momento algum. A gente está o tempo todo falando em recursos disponíveis em versão gratuita e utilizados pela maioria dos professores no Brasil. E muitos dos recursos pagos têm suas versões gratuitas que são bem boas, né? Então, o que a gente tem, então, até aqui, né? A gente tem um professor que está buscando seu aperfeiçoamento profissional através do Profiqui, né? A gente tem um professor que está buscando o seu aperfeiçoamento profissional por conta própria, através de N recursos que a gente já apresentou naqueles relatórios do IGCI. A gente tem um professor que está em condição de distanciamento social, seja por condições de saúde, seja por condições as condições sanitárias dessa instituição de ensino.
né, que está tendo que lidar com esse desenvolvimento com ou sem preparo, né? Muitos, como o Daniel colocou, alguns privilegiados tiveram acesso e ingressaram, estão no ProfKey fazendo seu desenvolvimento, mas como a gente viu nos resultados que eu apresentei no IMPEC, a quantidade de procura pelo aperfeiçoamento profissional ainda é muito grande, né? Eu ainda tenho muitos professores em busca do aperfeiçoamento que não encontraram, né, não tiveram acesso nesse momento ao programa e que estão fazendo isso por conta própria através do YouTube, né, dessa plataforma que a gente está. E que, ao mesmo tempo, tem que lidar com atividades domésticas, né? Nesse momento de distanciamento, eu não sei o que está acontecendo, aparece muita coisa para fazer em casa, eu nunca vi isso. Você olha para o lado assim, cai uma panela no seu colo e você vê que tem alguma coisa para você fazer, né? E soma isso com as atividades escolares remotas, né? Os professores, eles estão dando aula de maneira remota através de inúmeras plataformas e ele está tendo que lidar com essas plataformas que ele não teve conhecimento prévio de uso dessa plataforma, né? Então, eu tenho colegas no doutorado que são professores do Estado que estão assim enlouquecidos, né? Glaucia fez um mini tutorial do uso do Meet para poder ajudar um pouco o quebra-galho, né? E aí a gente volta para os quebra-galhos, a gente volta para as gambiarras, quando o ideal não é isso, né? Mas é esse cenário que a gente tem até o momento, né? E aí, em cima desse cenário caótico, não só de cenário educacional caótico, né, que também já tem outros fatores que envolvem isso, mas aí a gente entrar em discussões políticas, eu acho que, né, não seria muito produtivo para esse momento tratar Melhor não. disso. Ah, outras produções, né, dentro desse projeto é investigar esse professor, né, dentro dessa nova sociedade, dentro desse novo cenário, como é que o professor que não teve acesso a recursos didáticos, tecnológicos, né, esse professor que não teve uma formação adequada para uso desses recursos didáticos tecnológicos, como ele está tendo que se virar para agora na sua casa com recursos, né, próprios, porque o computador pessoal dele, é o celular pessoal dele, é a internet que ele paga do próprio bolso, como ele está tendo que se virar para conseguir fazer, né, continuar com as suas atividades profissionais, conseguir formar o seu aluno da educação básica dentro de uma sociedade que já não é mais a sociedade do conhecimento, né? Durante muito tempo a gente falou que estamos vivendo na sociedade do conhecimento, da informação e da comunicação, né? E já tem um tempo que a gente não está mais nessa sociedade, né? E o que a gente tem agora, de maneira bastante clara, e aí pode deixar que eu não vou me aprofundar muito nisso, é uma sociedade da ignorância, né? E não da ignorância do ponto de vista físico, né? Da brutalidade física, mas a ignorância do ponto de vista do conhecimento, né? Ou do desconhecimento. Então, como é que o professor lá na sua sala de aula, com as suas gambiarras, né? Do celular apoiado numa caixa de papelão com uma vassoura por trás para poder ter a posição correta para ele conseguir falar com o seu aluno e dar a sua aula, como esse professor, por exemplo, de geografia vai tratar de sistema planetário com um aluno que está lá sendo bombardeado de informações que a Terra é plana, né? Então, como lidar com esse processo de desinformação? Como é que o professor, no meio dessa loucura toda, consegue atuar com a quantidade e o volume de desinformação que vem sendo disseminado em cima da comunidade, né? E uma outra produção concomitante é como esse mesmo professor ele se enxerga dentro da sua atuação profissional, né? Qual a autonomia que esse professor tem para escolher a sua forma de trabalhar, não só dentro da sua sala de aula,
mas também na sua instituição de ensino, né? Como ele se vê fazendo parte dessa instituição, né? Durante bastante tempo, há muito tempo atrás, já começou a se falar de gestão democrática, né? De uma escola com gestão democrática, onde os professores são participativos nas decisões escolares, onde as decisões são feitas de maneira conjunta com todos os membros do corpo escolar, né? Como esse professor ele se enxerga no meio disso tudo, né? O que ele percebe que ele tem liberdade de atuação dentro das decisões escolares que impactam a sua própria prática profissional. E isso aí reflete um pouco também na sua atuação em sala de aula. Tem professores que, por exemplo, você tem que colocar as atividades na plataforma para os alunos acessarem. E não só isso, você tem que gravar vídeos. Você tem que, né? O professor ele não pode escolher o recurso que ele está trabalhando. Ele tem que produzir vídeos. Ele tem que mandar apostilas, né? Então, como professor, ele vê a sua autonomia no meio desse cenário. E por que, então, né, no meio disso tudo, né, que parece ser catastrófico, né, desse cenário todo, por que a gente continua fazendo isso? Por que os professores de educação básica eles empenham tanto esforço? Porque a gente aqui, enquanto pesquisador, né, professor formador de professor, a gente está aqui discutindo educação, está aqui discutindo recursos didáticos tecnológicos, está aqui num evento online discutindo isso tudo, né? Por que o Daniel está promovendo uma nova edição do Tech Encontro, né, desse ano de 2020? Porque a gente acha que a gente pode fazer diferença, né? Porque a gente quer fazer diferença, mesmo que seja a longo prazo. Ser professor hoje em dia é muito mais amor envolvido do que outra coisa, né? Então, essa vontade, né, que a gente tem de fazer diferença e de que vocês, professores que estão assistindo a gente, estão aqui buscando alguma coisa para fazer diferença nas suas atividades, é a nossa motivação no meio dessa loucura toda, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, nessa cutucada que eu tinha para fazer, não só de apresentação do que a gente vem fazendo, mas também de reflexões a respeito das nossas práticas, né? E aí eu me coloco dentro dessa reflexão também para tirar um pouco essa coisa do conhecimento estar fechado dentro da instituição de ensino superior, né? Então, fazer essas discussões e promover essas divulgações, ela é importante, porque ela impacta não a gente, ela impacta quem está lá no chão da escola de educação básica, né? E tem uma frase, só um trechinho rápido, de um livro do Jorge La Roça, chamado Elogio da Escola. É um livro bastante interessante que eu indico, né, para quem, principalmente para quem, não só para quem pesquisa, mas para quem também atua na educação básica. Deixa eu catar ele aqui rapidamente. Esse livro tem um capítulo desse livro bastante interessante. Que o Jorge ele coloca que o pesquisador, né, ele precisa sair um pouco da sua torre de marfim, e eu achei incrível esse termo que ele utilizou, né? Mesmo que ele ache que lá embaixo ele não vai fazer diferença, né? Ele precisa sair um pouco da sua torre de conhecimento específico e ir para o meio da sua comunidade para ter algum impacto relevante nessa comunidade, né? Então é isso um pouco que a gente vem fazendo, não só aqui nesse evento hoje, mas também dentro do TEC como um grupo como um todo, né? Que é tirar um pouco essa coisa de pesquisas dentro da universidade e colocar essas pesquisas mais para fora da universidade, envolver a comunidade nessa pesquisa, para tirar um pouco daquele mito, né? Que ciência e pesquisa se faz só dentro da universidade, não dentro da escola. Também se faz pesquisa dentro da escola. E é isso que eu tinha para falar e cutucar vocês. É isso aí. Obrigado, Gláucia. Vocês puderam perceber nesse vídeo que a gente está discutindo uma abordagem que tem, de novo, a normatização da academia, segue as regras da universidade, segue as regras do doutorado, segue as limitações de financiamento público, mas a gente continua tentando levar a universidade pública para conhecer a realidade dos professores, para que a gente consiga levar
tecnologia, instrumentação, capacitação, treinamento ou qualquer denominação que você utilize para favorecer e para melhorar a habilidade desses professores, não levando algo encaixotado, algo pronto, mas algo que tenha um tempo mais reduzido e algo que seja adequado ao contexto, à realidade dele. Para isso, a gente percorre regiões diferentes do país, a gente conversa com pessoas de áreas diferentes e, no final das contas, o que a gente quer é beneficiar a educação e favorecer a aprendizagem, porque todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui sabem que a educação é um dos poucos meios que a gente consegue gerar futuro para as pessoas que estão em regiões mais isoladas, em dificuldades, num país tão desigual. Mais uma vez, agradecer muito a Gláucia, dizer que aqui no canal, além da programação do evento do Tec Encontro, nós temos iniciativas de capacitação dos professores com diversas abordagens de recursos didáticos e aquilo que a gente se considera hábil a ajudar e a colaborar, a gente está à completa disposição. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você gostou, considere curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algumas pessoas que possam se interessar em realizar um mestrado, em realizar um doutorado, entender um processo de pesquisa que envolve alto rigor, mas que envolve alto impacto na comunidade e que pode beneficiar muita gente a partir de uma atuação numa entidade pública, em uma universidade pública, com um intuito muito claro de tentar compartilhar e ajudar as pessoas que precisam. Muito obrigado mais uma vez, Gláucia. Um abraço a cada um de vocês. Se você quiser fazer suas considerações. Então, eu queria só agradecer a você pelo convite, né? Sempre, como eu falei no começo, é sempre bastante gratificante participar dos Tec Encontros pela proposta que o encontro tem, pela proposta de divulgação, né, da disseminação do conhecimento através do programa e da área que ele aborda, né? Apesar de eu ter falado no começo que muito se fala sobre desenvolvimento e uso do recurso didático, né? E pouco se faz sobre a formação de professores, a gente veio estar tentando somar e ampliar a nossa atuação de forma a contribuir com essa parte tão importante do processo de ensino, né, que é alcançar aquela pessoa que vai utilizar esses recursos que estão sendo desenvolvidos dentro das universidades, né, dentro dos grupos de pesquisa. Então, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né, desse projeto, dessa trajetória dentro do TEC. Até ano que vem, então, numa próxima edição desse evento, com novas discussões, e aí a gente espera, né, um novo cenário, se tudo der certo, né, se essa luz no fim do túnel se tornar mais próxima, para a gente ter discussões mais... continuar somando esforços, né? Continuar tentando modificar o chão da escola de maneira direta e indireta, né? De várias formas, não só com a formação do aluno da graduação, que é a nossa atuação principal, digamos assim. Percebam que mesmo nós trabalhando direto com recurso didático, com recurso tecnológico, para a gente é estranho e é difícil esse ambiente de videoconferência, o ambiente de gravação, porque, obviamente, a gente prefere esse contato mais pessoal, essa relação mais próxima para entender as dificuldades pontuais e poder ajudar de um modo mais direcionado. No entanto, se é o que o ambiente nos possibilita e se é a forma que a gente tem de alcançar mais pessoas, tudo bem, a gente adere, a gente também participa nesse ambiente de videoconferência e de lives e coisas do tipo. Muito obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui nesse vídeo. Um grande abraço